Quando falamos de Deep Web, você deve imaginar os maiores absurdos, né? Crime para tudo que é lado, um surto atrás do outro e segredos que devem permanecer escondidos. Mas e se eu te falar que você já acessou a Deep Web? E foi hoje mesmo. É, gata, pegue sua máscara de mergulho e seu controle de submarino. Nesse episódio de Arquivo Oculto, nós vamos mergulhar nos mistérios da Deep Web. E se você nadou até aqui sem ver os outros episódios dessa temporada de Arquivo Oculto, aproveita o mergulho para conhecer mais sobre Chupacabras, a maldição do Hotel Cecil, o projeto MK Ultra que inspirou em Stranger Things e exorcismos. Hoje eu, Lorelai Fox e a Lola Aronovic vamos descobrir as diferenças entre Surface Web, Deep Web e Dark Web, e os mistérios que essa última camada da internet esconde. Basicamente, a internet se divide em 3 níveis. E você já deve ter visto essa ilustração de iceberg por aí, né? Para começar, a ponta visível, a parte que fica acima do mar. Nós chamamos de Surface Web, ou internet da superfície. É tudo aquilo que está indexado em mecanismos de busca, ou seja, tudo aquilo que dá para dar um Google, sabe? Lojas online, redes sociais, portais de notícia e a primeira e segunda temporada de Arquivo Oculto. Incrível, né? Incrível. O curioso é que mesmo com tanta informação, a Surface Web corresponde apenas a 4% de toda a internet. Mas então, cadê o resto? No primeiro andar abaixo da água, temos a temida Deep Web, que segundo estudos já é 500 vezes maior do que a web comum. Ela foi criada pelo governo norte-americano para esconder informações e evitar espionagem. Atualmente, banco de dados de universidades, registros médicos e financeiros e até intranet de empresas estão na Deep Web, que nada mais é do que um ambiente que reúne informações que não são públicas, mas precisam ser acessadas. Isso quer dizer que você já acessou a Deep Web ao entrar na sua conta do banco, em um grupo fechado no Facebook, no seu e-mail ou em qualquer outra coisa que você precisou digitar uma senha. Por ter essa camada a mais de segurança e anonimato que acabam acontecendo certos ilícitos. Então, o acesso em si na Deep Web, ele não é ilegal. Mas quando a gente vai entrando nessas camadas mais profundas da internet e quando a gente acaba explorando a Dark Web, pode ser que a gente se depare com algum ato ali que possa ser considerado um ato ilícito ou até mesmo um crime. Eu sempre gosto de dizer que não é o meio, né? Mas é como que você utiliza a Deep Web que vai definir se você está cometendo um ilícito ou não. Mas para acessar outras áreas da Deep Web, é preciso usar softwares específicos, como o Tor, sigla em inglês para o roteador cebola, uma referência para o tanto de camadas que essa rede tem. Na web comum, seu computador se liga direto com o servidor final. Já o Tor faz um caminho aleatório e anônimo, passando por diversos servidores ao redor do mundo. Isso é o suficiente para evitar rastros. Então, a Deep Web ela surgiu muito nesse sentido de criar uma rede onde as pessoas não pudessem ser rastreadas, justamente para ter livre acesso à informação sem nenhum tipo de filtro. Então, ela foi criada para essa finalidade. A Deep Web ela não foi criada para ser um ambiente criminoso. Ela foi criada para garantir a privacidade das pessoas que estavam ali. Só que, como tudo na vida, a gente pode utilizar para os dois lados, bom e para o lado mal.
Além de ser o lugar ideal para compartilhar dados sigilosos, a Deep Web é muito usada por jornalistas, informantes, ativistas e pessoas comuns preocupadas com a privacidade. Mas não é só isso. Em países onde a liberdade de expressão é limitada e os cidadãos podem ser até executados por alguns discursos contra o governo, o anonimato da Deep Web serve como um canal seguro para buscar e trocar informações. A Wikileaks, site que vazou denúncias sobre o governo, surgiu na Deep Web, mas acabou indexando suas páginas para que mais pessoas pudessem buscar informações. As manifestações brasileiras de 2013, aquelas dos 20 centavos, também passaram pela Deep Web. Vocês lembram do grupo Anonymous, né? Na Dark Web, o buraco é um pouco mais embaixo. Justamente por ser difícil de chegar até aqui, os conteúdos ilegais são mais presentes. É comum encontrar dados vazados, como senhas, números de cartões de crédito e outros documentos particulares, assim como diversos sites associados à venda de armas, drogas e até órgãos. A gente tem de tudo hoje nesse ambiente, não só a parte de malware, de vírus, de páginas falsas, mas também a contratação de serviços. Então você consegue contratar uma pessoa para invadir determinada empresa, ou você consegue comprar acesso a determinadas empresas. Eu consigo comprar bases de dados vazadas, eu consigo comprar drogas, armas, produtos ilícitos, medicamentos, até coisas um pouco mais pesadas. É aqui, na ponta mais obscura da internet, que os fóruns e comunidades, conhecidos na web como chums, ganham força na hora de compartilhar conteúdos de ódio. E você aí achando, né, que o Twitter que era a parte tóxica da internet, não é não, tem muita coisa pior. Lola, você passou por uma experiência de perseguição de grupos de internet, né? Como é que foi essa experiência? O que aconteceu com você? Começou mais ou menos em 2010, 2011, né? E eu não sou perseguida por ser eu, né? Por ser Lola, porque quem me persegue nem me conhece. Eu sou perseguida simplesmente por ser feminista, né? Por eu ter um blog feminista bastante antigo, né? Que tem mais de 15 anos e meio, mais ou menos. Enfim, o pessoal decidiu me atacar desde aquela época, né? Desde 2010. E quem me ataca são grupos de direita, né? De extrema-direita, na verdade, que são masculinistas, né? O que a gente chama de masculinistas. E eu abreviei, né, na época, para Mascus, que é todo aquele pessoal Red Pill, né? Red Pill, que o pessoal tanto fala. E antes de eu entrar na internet, eu nem sabia que existiam esses grupos misóginos, né? E existem em todo mundo, não é só aqui no Brasil. Normalmente as vítimas desses discursos de ódio são pessoas que são mais ativistas. Então, são pessoas que elas se expõem para poder trazer, de certa forma, um discurso de defesa de minoria. Então, eles pegam essa pessoa para poder utilizar como exemplo dentro desses fóruns. A exemplo da professora Lola, que é uma grande referência quando a gente fala em feminismo no Brasil e que através do seu blog faz tantas denúncias e foi uma das vítimas. Se uma mulher recebeu uma ameaça por e-mail, por exemplo, dizendo: eu sei onde você mora e eu estou indo aí para te estuprar e te matar, né? Já é muito ruim. Agora, imagina receber um e-mail dizendo: eu sei que você mora na rua tal, né? Eu sei que sua mãe mora na rua tal, eu sei que você trabalha em tal lugar, estuda em tal lugar, e eu estou indo aí na sua casa te estuprar e te matar. E aí ele acerta o endereço da pessoa, né? Então é muito mais aterrorizante realmente. Então eu já recebi inúmeras ameaças desse tipo, né? Faz muitos anos, né? Faz uns 12, 13 anos que eu estou recebendo essas ameaças. Não para, né? O máximo que para assim 3 semanas, né? Sem alguma ameaça. Aí volta.
Eu tô acostumada. É horrível a gente dizer que se acostuma com isso, né? Mas não tem o que fazer. Os vídeos estão aí na internet, esses discursos estão não só na Deep Web, mas aqui na web para todo mundo acessar. Qual que você acha que é o papel das plataformas para, enfim, evitar que esses crimes aconteçam? Eles fazem alguma coisa? Como é que é? A gente não tem uma regulamentação. A gente sabe que não apenas essas big techs, né? Não só que eles permitem esse discurso de ódio livremente na plataforma, como a gente sabe muito bem que eles recomendam, né? Eles não recomendam a gente, eles não recomendam ativistas de direitos humanos, eles recomendam ativistas do ódio, porque eles sabem que isso daí tem maior engajamento. Bom, a regulação ela tem evoluído. O Brasil ele se tornou recentemente um dos signatários da Convenção de Budapeste. Essa convenção ela traz um reforço em relação à investigação e é uma ideia de amparo internacional. Então, quando a gente fala de internet, a gente não tem um fato acontecendo especificamente em um lugar. Então, eu visito um site que esse site ele pode estar hospedado em outro país. E nesse site conter, por exemplo, imagens de pedofilia em que eu vou estar ali consumindo e cometendo um crime no Brasil por estar acessando do Brasil. Então, eu preciso dessa interação e dessa cooperação internacional para que as autoridades, a polícia, ela consiga chegar em quem está propagando essas imagens e quem está consumindo. Supostamente, existe também um mercado de facas, armas de fogo e até explosivos. Mas, se você preferir que alguém faça o serviço por você, também é possível encontrar assassinos de aluguel. A lista de produtos e serviços da Dark Web só fica mais bizarra. Escravas sexuais, chamadas de lolitas, vídeos de assassinatos em primeira pessoa, salas de torturas, onde você pode pagar para assistir pessoas sendo queimadas, mutiladas ou abusadas ao vivo. Apesar de existirem algumas imagens e textos com qualidades bastante duvidosas, não há nada comprovado. Nem mesmo as diversas fotos de experiências com humanos e até aliens. Não é uma terra sem leis totalmente, mas quando é feita uma investigação nesses ambientes, e é uma investigação muito longa, né, do ponto de vista de tempo, muito trabalhosa do ponto de vista técnico. Então é um trabalho que ele exige muito esforço e, consequentemente, muito dinheiro envolvido. Ou seja, não dá para investigar qualquer crime na Deep Web, não vale a pena financeiramente falando. E aí, indo para um lado mais obscuro da internet, quando a gente fala em Dark Web, o que mais se tem é em relação à questão de tráfico de órgãos, tem a questão da pedofilia e tem os fóruns também, que são fóruns que propagam ideias relacionadas a racismo, relacionadas à discriminação de gênero, à própria misoginia, em que essas pessoas elas ficam propagando o discurso de ódio. E aí que é o grande desafio hoje da polícia para conseguir identificar quem são essas pessoas. Então, normalmente, se recomenda, né, que as pessoas elas fiquem ali realmente só na internet superficial, porque é uma internet mais segura. Bom, a área de cibersegurança ela vem ganhando força nos últimos anos, de acordo com a quantidade de ataques que a gente vê diariamente, né? Alguns anos atrás eram só as empresas sendo atacadas, hoje qualquer pessoa pode ser atacada, e quando a gente fala de ataque de cibersegurança, não necessariamente a gente está falando de uma infraestrutura, de um equipamento sendo atacado. Hoje isso toca muito a questão de fraudes e golpes que a gente vivencia muito aqui no nosso país. Nos últimos anos, saíram alguns rankings, né, em que o Brasil ele sempre está ali entre os 5 primeiros países com mais ataques cibernéticos e crimes cibernéticos. Quando a gente fala em crime cibernético, o que mais tem se propagado é o ransomware, que é tipo um sequestro de dados, em que a pessoa ela acessa o computador através de um software, e aí a gente tem desde instituições públicas, governamentais, empresas, até mesmo pessoas expostas politicamente,
que para esses sequestradores é interessante que se tenha essas informações, e aí, em contrapartida, eles pedem uma quantia para poder devolver esses dados. Então, a gente teve alguns ataques desses na época da pandemia em relação às vacinas, ao sistema SUS de informação. Eu sei que existe a Lei Lola, que é para proteger, né, e punir crimes de misoginia na internet, mas funciona de fato? Você consegue ver eles sendo punidos ou não? Faz muito tempo que eu denuncio, já fiz 12 boletins de ocorrência, né? São muitos. Também eu não vou fazer boletim de ocorrência de cada ameaça que eu recebo, porque senão eu não sairia da delegacia, né? Então não dá. Mas eu fiz 12, já teve inquéritos, tudo, né? Esse cara que me atacava tanto, né, que era o líder, ele foi preso em maio de 2018, né? E ele está preso desde então, já faz mais de 5 anos. Ele, durante esse tempo, ele foi condenado a 41 anos de prisão por vários crimes, como pornografia infantil, apologia ao crime, racismo, né? Então, ele está preso, né? Mas as ameaças continuam, né? É uma quadrilha, né? É muita gente, é difícil. E como a Lei Lola, ela foi sancionada, ela foi um projeto de lei, né, da deputada federal, ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, que acompanhou, né, várias entrevistas minhas, leu muitas coisas, ainda em 2015, 2016, né, e ela viu a dificuldade que eu tinha para saber onde denunciar esses crimes, né, então, é muito difícil. E aí ela pensou nesse projeto de lei, de obrigar, né, de dizer que a Polícia Federal tem que investigar crimes contra mulheres na internet. E aí isso aí foi aprovado em tempo recorde, foi bem rápido mesmo, e ganhou o meu nome, né, em minha homenagem. Eu fiquei muito honrada com isso. Eu fiquei muito feliz agora recentemente, quando eu vi um documentário do qual eu participei também, né, que foi o documentário Massacre nas Escolas, né, a tragédia das meninas de Realengo, em que elas entrevistaram um delegado, que é o Flávio Sete, né, do Paraná, e o Flávio Sete foi responsável pela Operação Bravata em maio de 2018, que levou esse líder, né, um dos líderes do masculinismo, para a prisão. E aí ele, né, esse delegado, falou que a Lei Lola é importante, né, que a Lei Lola trouxe essa responsabilidade para a Polícia Federal, né, que antes a Polícia Federal não podia sequer investigar esses crimes contra mulheres, né? E a Lei Lola leva a isso. Então, e é a primeira vez que a palavra misoginia aparece na legislação brasileira, numa lei brasileira. Nossa. Eu acho bem importante. Mas a gente ainda precisa criminalizar a misoginia. Eu acho que é importante, assim como a gente criminalizou o racismo, criminalizou a homofobia, né, a transfobia, ainda tem que criminalizar a misoginia, porque senão continua sendo um crime bastante impune. Nos últimos anos, a gente teve a criação das delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Então, normalmente, quando você é vítima de algum tipo de delito dessa natureza, o recomendado é que se procure, que se faça um registro, né, de ocorrência, justamente para que possa startar essa investigação. E muitas vezes a falta desse registro dificulta com que as próprias delegacias elas aprimorem os seus recursos e as suas metodologias. Ao longo dos últimos anos também a gente teve algumas leis sendo promulgadas, então a gente tem a Lei Carolina Dickmann, que traz a questão da invasão de dispositivos. A gente tem a Lei Lola, que traz a questão relacionada à Polícia Federal ela poder investigar crimes de misoginia que são propagados dentro da internet. A gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados também, que surgiu como um reforço do Marco Civil da internet, em que ele traz normas e regras para dentro da internet, como que você pode utilizar de uma forma mais consciente os dados pessoais. Um crime que é bastante real na Dark Web é a pedofilia, que se aproveita da privacidade da internet obscura para se proliferar. A boa notícia é que
Apesar da dificuldade de monitorar criminosos, as autoridades já realizaram diversas operações bem-sucedidas de interceptação de material pornográfico envolvendo crianças. No Brasil, em outubro de 2014, a Polícia Federal prendeu 51 pessoas suspeitas desse tipo de crime em 17 estados brasileiros. Então, acho que no papel de pai ou avó, tio, enfim, o seu papel próximo a uma criança é mostrar um pouco esses riscos, mostrar que a internet é maravilhosa, é um mundo gigantesco, uma oportunidade dela ter acesso a um infinito de informação, mas ela tem alguns riscos e ela precisa se atentar a isso e a gente também precisa acompanhar isso de perto. Então, observe o que seus filhos estão acessando, com quem eles estão conversando, quem são as conexões dele nas mídias sociais. Tenha uma conversa muito aberta com essas crianças e adolescentes para evitar os problemas que a gente vê, infelizmente, diariamente nas mídias. Eu não me sinto realmente uma representante, sabe, de alguma coisa. Eu sei que eu sou feminista, eu sou uma ativista de direitos humanos, isso eu sei da minha responsabilidade, mas talvez eu não saiba muito bem, eu sempre fico meio em dúvida da minha influência, né, e realmente da minha importância. Então, eu não faço grande coisa, o que eu faço é resistir, né, e também procuro dar voz, né, a quem me procura também, né, a quem me procura pedindo ajuda, ou pedindo uma certa divulgação para algum caso, né, que as pessoas julgam importante. Isso eu faço. Mas, sei, eu simplesmente denuncio, né, eu resisto, eu não tenho medo, né, para eles isso daí é uma afronta muito grande, porque eles ameaçam, eles atacam justamente para te silenciar, né, e isso funciona com muita gente, né, que realmente some da internet e tal, e eu estou aqui, né, firme e forte, continuo, eu não acho que eu continuo totalmente igual, né, porque eu acho que acaba nos afetando um pouco, né, então tem coisas como, eu acho que eu tinha um senso de humor maior, né, eu acho que eu ria mais, né, faz alguns anos do que hoje, quer dizer, eu continuo rindo, né, vocês podem ver. Perfeito, que bom que você consegue seguir a vida, Lola, sem sofrer tanto, pelo menos, e mantendo a alegria. Obrigado por ter participado, Lola, foi um prazer. O nosso mergulho trouxe vários esclarecimentos, né? Principalmente que a internet não é uma terra sem lei. Na semana que vem tem mais um episódio de Arquivo Oculto e nós vamos entrar em lugares ainda mais obscuros. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.